Olá, caríssimos professores, sejam todos muito bem-vindos ao nosso componente de Educação Física. Comigo, claro, professora Irislene. Professora Iris, né? Muito bom estar aqui com vocês, saber que posso contar com você, podemos contar com você sempre. E aí, prof, os nossos estudantes estão conseguindo realizar nossas práticas? Eu espero que sim. Tem diversas formas aí da gente captar os conhecimentos aí da nossa aula, sempre tá estimulando, movimentando essa galera aí de boa, né? A conhecer um pouco mais sobre o exercício físico, sobre a atividade física, sobre como se manterem ativos, né? Fisicamente, com cuidado com a sua mente, com o seu corpo. E aí nessa aula de número 10, que é essa se refere à aula 10, a gente falou de uma temática muito interessante, muito boa. Que temática foi essa então, né, Prof. Iris? Dá uma olhada no slide aí. Olha só, estamos na aula de número 10, 10.3. E nessa aula, eu falei aí, né, a gente iniciou a unidade 2 falando a respeito do exercício físico e do esporte para o condicionamento físico e para a saúde. E aí vem aqui comigo, prof. A gente falou dessa temática. Nós entendemos aí, então, o que vem a ser atividade física, o que vem a ser exercício físico, né? O que vem a ser o esporte. A gente conversou muito aí a respeito da saúde, da aptidão física, da promoção de saúde, da prevenção de saúde, né? Tá tudo muito interligado, super conectado aí. E aí, a gente falou disso tudo no primeiro momento da aula, que foi aí a aula 10.1. Foi o nosso momento aí de abordagem conceitual, né? Depois a gente teve aí uma revisão rápida, a correção dos exercícios sugeridos, tá? E a gente entrou aí na aula 10.2. Então foi aquele momento aí para a gente fazer aquela revisão, aquela correção de exercícios, correto? E a gente chega agora no finalzinho, na 10.3, para o momento aí de procedimento, né, de prática. Então a gente reforça esse conhecimento com alguma prática, com alguma atividade para interligar todo esse conhecimento. Reforço para você, né, esse é um momento aqui que se repete aí ao longo das nossas orientações, porque a gente frisa aí o tempo, né, de 35 minutos, mas aí vai depender também da sua organização, de como que é a dinâmica aí na sua escola, de como que estão aí as práticas, né? Essa vontade aí da galera de realizar as nossas atividades, mas a início a gente tem aqui 35 minutos para executar as nossas práticas, as nossas atividades sugeridas. Pois bem, para isso a gente segue aí um modelo de sequência. Nesse modelo de sequência, a gente começa, então, com a roda inicial. Nessa roda inicial, nessa conversa, a gente traz de volta aí tudo que a gente falou em aula a respeito de condicionamento físico. As capacidades físicas, a saúde. A gente pode trazer também algum questionamento. A gente pode pedir para que os nossos estudantes eles tragam ideias, para que eles tragam aí experiências de vidas que estão relacionadas a essa temática, para que eles falem logo de início. Então a gente tem aí 5 minutos para a gente contextualizar essa aula. Depois que a gente fez isso, que a gente direcionou, explicou como vai ser as atividades, a gente entra de fato, olha lá, a gente entra aí no momento das vivências, da experimentação, um momento de prática. E aí a gente vai ter aí 25 minutinhos para a gente realizar com eles aí as atividades que já eu vou te mostrar. Tudo bem? Que bom então. E aí, para finalizar, a gente tem a nossa roda final. E nessa roda final aí, a gente vai causar aquela reflexão, a gente vai poder fazer com que eles respondam algum questionamento que surgiu lá no início, lembra? Pois é, aqui a gente chama de proposição, né, questionadora. Então, é esse o momento. Então, essa é a roda final. E aí a gente entende também que cada uma dessas etapas que eu mencionei para você anteriormente faz parte aqui das abordagens. A abordagem aí conceitual, procedimental e também atitudinal. E também interligada a tudo isso,
a gente tem aí os pilares da educação. E nesses pilares da educação, o nosso estudante aprende a conhecer a temática trabalhada, aprende a fazer, aprende a conviver e aprende a ser, que é tudo que a gente quer, que ele protagonize aí ações que levem esse entendimento, essa maior consciência de que o exercício físico tem que estar inserido aí no seu dia a dia, tá bom? Para a sua saúde, para o seu bem-estar, para a sua maior disposição. Então a gente consegue fazer esse papel muito bem feito, não é mesmo? E eu conto contigo novamente. E aí agora, como sugestão de materiais para a gente usar aí para essas práticas, para essas atividades, eu trouxe aqui a utilização de bolas, de colchonete, de cone, tá? E de corda. Além do quê? Além de um espaço físico, um espaço amplo, um espaço aberto que você tem aí na sua escola, tá? Então, você vai direcionar aí para os nossos estudantes, olha, esse local vai dar de realizar essas práticas, esse outro aqui é melhor. Você pode também ouvir aí as sugestões dos nossos estudantes, tá bom? Além de incluir todos eles, de alguma forma, cada um vai poder contribuir aí nessa nossa prática, nessas nossas vivências. Garantir que todos eles tenham segurança na realização, e a segurança muitas vezes começa com um calçado adequado, né? Com a vestimenta adequada, com a questão de não estar diretamente tomando um sol, de observar se o solo não tem buracos e causar aí, por exemplo, uma torção, de uma brincadeira, às vezes, que não cai bem para aquele momento e não acontecer aí um acidente, uma lesão. Todos esses direcionamentos vão garantir aí que os nossos estudantes tenham segurança na realização aí das nossas atividades, tá bom? E eu conto contigo novamente. Nessa organização toda, prof, a gente sempre fala da questão do espaço, a gente fala dos materiais que vão ser utilizados, mas a gente só consegue isso porque a gente acompanha aí as duas partes iniciais da aula. A aula 10.1, a aula 10.2, porque quando chega na 10.3, a gente vai vivenciar, vai para a prática, né? Então a gente consegue fazer essa conexão legal aí entre a teoria e entre a prática. Tudo bem? Maravilha, então. Chegamos, então, no nosso primeiro pilar, que é o pilar do conhecer. Aquela roda inicial que eu falei para você logo no início da nossa conversa, ela se refere aqui, ó, aos 5 minutinhos iniciais aqui, tá? Então, o primeiro pilar que entra em jogo aí é o pilar do conhecer. O que eu posso trazer como proposta nesse pilar do conhecer, então? Olha só. A gente vai apresentar essa relação entre a teoria e a prática. A gente vai poder fazer com que os nossos estudantes eles compreendam os conceitos do que vem a ser exercício, do que vem a ser esporte, do que vem a ser condicionamento, do que relação que tem aí com a saúde, tudo isso, por que eu não preciso, né, fazer parte aí desses dados epidemiológicos de doença, como que eu posso sair desses dados epidemiológicos, né? Muito bem. Eu também posso estimulá-los a participar de práticas corporais nos ambientes onde eles estão, ao redor da escola, ao redor das suas casas, tá? Envolvendo aí os seus colegas, os seus familiares. Tudo isso pode ser levado em conta e pode ser estimulado. Até para que abra essa mente, né? Essa cabecinha pensante dos nossos estudantes estejam aí mais motivadas para as práticas dos exercícios. Após esse momento inicial aí, dessa nossa primeira conversa, a gente vai então agora para a prática. E aí para a prática a gente vai se utilizar dos dois pilares centrais, tá? O pilar aqui do conviver e o pilar do fazer, que é o momento mais aguardado, isso a gente já sabe, não é? E aí nesse momento a gente vai poder utilizar aqui, ó, os 25 minutos na abordagem procedimental. Nessa abordagem procedimental, eu trago aqui 3 propostas aqui de atividades, que são elas: o circuito funcional, o minijogos esportivos e também o desafio do ritmo, tá? E do movimento. Então, são essas 3 atividades aqui que a gente vai poder propor. Mas, prof. Iris, tem 3 atividades.
a minha turma ela é muito ativa e elas gostam de fazer com muita intensidade. Eu posso fazer um mix dessas 3 atividades? Pode, deve, tem total autonomia, prof. Prof, Iris, e se eu dividir aqui em 3 pequenos grupos para realizar essas práticas? Pode ser assim também? Melhor. E aí depois a gente pode falar como que foi a vivência de cada grupo, né? Também fica interessante. Muito bem, boa sugestão. E aí agora eu vou abrir aqui esse slide para você acompanhar comigo, tá? De pertinho quais são as orientações para cada atividade sugerida. E a nossa primeira atividade sugerida, ela é a atividade do circuito funcional. A proposta aqui, prof, é trabalhar resistência, trabalhar força e trabalhar agilidade. Então, nós vamos aí organizar os nossos estudantes em estações. Prof, Iris, o que é estações? Tá, vamos lá então. Você pode pensar aí em cada canto da sua sala. Nós temos 4 cantos. Então, em cada canto, você vai trabalhar aí uma sequência de movimentos, tá? E aí, cada canto desse que tem um exercício físico que eles vão realizar, a gente chama de estações, tá? Muito bem. E aí eu posso usar estações como saltos, abdominais, corrida em zigue-zague, posso usar aí também polichinelo, posso usar prancha isométrica. O que é prancha isométrica, prof. Iris? A prancha isométrica é quando a gente deita no solo, a gente ergue o nosso corpo, apoia os cotovelos, contrai o abdômen, deixa a costa retinha e a ponta dos pés tocando no solo e as pernas estendidas. Isso é uma prancha isométrica. Não vou ficar movimentando. Eu só vou ter que aguentar o tempo determinado, né? Com esse apoio, o meu corpo estendido, tá? Realizando esse exercício que está sendo trabalhado aí no meu corpo, tá bom? Muito bem. Como que eu vou organizar então? Vou organizar a minha turma em grupos. Cada um vai passar por todas essas estações sugeridas, né, que foram determinadas, estipuladas para você onde vai acontecer. Esse espaço aqui vai ser para isso, aquele outro espaço vai ser para aquilo outro, tá bom? E aí a gente pode cronometrar esse tempo aí com cerca de 30 segundos para cada uma dessas estações. Então eu vou fazer 30 segundos de salto, 30 segundos de abdominal, 30 segundos de corrida em zigue-zague. Posso marcar um ponto como é corrida em zigue-zague? Eles vão ter que se desviar aí de alguns cones, de algumas barreiras criadas aí, se for dentro de sala, se for, por exemplo, no pátio, se for num espaço mais aberto, se for debaixo aí das árvores. Você vai dizer aí qual é o melhor espaço. Outro local vai ser 30 segundos de polichinelo. Então, tocou a mão lá em cima, as pernas afastam embaixo. Aproximou as pernas embaixo, os braços se afastam. E assim vai alternando. E a prancha isométrica que eu expliquei há pouco. Então, a gente vai ter aí um circuito funcional. E todo mundo vai passar por cada uma dessas práticas. Tudo bem? Maravilha, prof. Vamos então para a atividade número 2. A de número 2... ela diz respeito aí a mini-jogos esportivos. E a gente vai continuar trabalhando aí com esses mini-jogos esportivos, com todas essas práticas que a gente acabou de fazer de abdominal, de corrida, de zigue-zague, vai passar por essas estações, mas eu vou também usar, por exemplo, mini-jogos relacionados aí a um handball, tá? A um futsal, a uma defesa, a um ataque. Então, aqueles movimentos que são muito repetitivos em cada tipo de jogo, e aí os alunos eles vão saber realizar com certeza. Lá no futsal tem muito passe, então naquele cantinho ali vai ter um mini jogo de futsal, né? Só para trabalhar passe, só para trabalhar recepção. No outro canto, no outro espaço, vai trabalhar o handball. E aí eu vou trabalhar muito passe por cima com a bola, uma bola um pouco menor. E aí essa bola pode ser até construída também, tá, prof? Sem problema nenhum, pode ser de papelão, pode ser uma bolinha que já tem aí de borracha.
Dá para utilizar muita coisa. No vôlei nós vamos realizar aqui uma espécie de um mini-jogo naquele espaço ali de voleibol. Então, vou trabalhar essa recepção dessa bola, vou trabalhar aí uma manchete, vou trabalhar aí um saque, tá bom? E pode fazer como fez no anterior, de ir revezando. Só que aí você pode aumentar esse tempo. Em vez de 30 segundos, você já deixa uns 2 minutos dessa prática para que todos possam vivenciar, tá bom? Maravilha, então. Já na atividade número 3, a gente tem aí o desafio do ritmo e do movimento, tá? A gente vai agora trabalhar a coordenação motora e o condicionamento com uma música. Olha que legal. Então, vai se escolher uma música que não tenha duplo sentido, que seja provocativa, que seja bem alegre, bem animada, né? Bem para cima, bem divertida, que envolva todo mundo se sinta à vontade. E aí vai ser criada uma sequência de movimentos corporais, que eu posso me utilizar do quê? Posso me utilizar de pulos, posso me utilizar de agachamentos, de giros, de corridas no lugar. E aí eu posso acompanhar esses movimentos, por exemplo, de diferentes ritmos. Entre os ritmos a gente pode se utilizar de um axé, de um funk, de um samba, de um reggae, de um forró, enfim. O que a turma aí fazer a escolha de música, né, músicas, né, que não vai ser só uma música, pode ser colocado aqui, né, observando aqueles pontos que a gente conversou há pouco, e aí a gente vai trabalhar esse pulo, esse agachamento, esse giro, essas corridas no lugar, dentro e no ritmo da música, até para eles perceberem essa pulsação, essa aceleração, esse cadenciamento aí desses movimentos. Pode ter o professor que estiver aí, né, pode estar orientando nesses movimentos, como também pode ser um colega, aquele que é mais, que lidera ali a turma, que direciona, ele pode colocar aí os movimentos e os outros colegas repetem, e aí depois troca, faz uma contagem até 8 e muda o movimento, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí troca para outro movimento e faz essa contagem e vai trabalhando a batida, e vai trabalhando a respiração, e vai trabalhando também, prof, ó, a coordenação e o condicionamento dos nossos estudantes, né? Através de música, através de ritmo, através de movimento. E com certeza esse momento vai ser muito alto astral, hein, prof? Tenho certeza, vai ser muito bom. Dito isso, a gente já caminha aqui, né? Já está quase chegando no final aqui. Para todas as atividades que a gente traz aqui, que a gente propõe, prof, é interessante que a gente estimule o nosso estudante a ser protagonista, que ele traga sugestões, que ele traga sobre suas vivências, que ele relate, que ele fale, né? Que ele diga, né? Que você, através aí das nossas aulas, das nossas conversas, que ele pense, que ele se conscientize sobre a importância do exercício físico na vida dele, tá bom? E aí também a gente pode propor que eles façam essas práticas, também levem para dentro das suas casas, para o seu grupo de amigos, tá bom? Que envolva eles, que registre, tá? E sempre utilizando o mínimo de material, tá bom? Sempre a proposta aqui das atividades, elas são muito flexíveis. Então, se são flexíveis, não tem por que não fazer. Solicito aqui, né, até para a gente saber se funcionou, como que foi aí a dinâmica na escola, registros fotográficos, de vídeo, de mapas mentais ao longo das aulas eu sempre solicito, porque isso deixa lá frisado aí toda a temática que a gente trabalhou, todo o conteúdo que a gente trabalhou e o quanto que isso vai fazer sentido para os nossos estudantes, tá bom? Muito bem. E aí agora a gente começa agora, ó, voar, né? Caminhar aqui para o pilar do C. E nesse pilar do C agora a gente tem que 5 minutinhos para a gente trabalhar a abordagem atitudinal. E nessa abordagem atitudinal a gente vai trabalhar aí a reflexão com os nossos estudantes,
fazer com que eles falem, com que eles dialoguem, com que eles tragam sugestões, que eles digam aí como que está sendo entendido aí essa temática, tá? Se eles conseguiram perceber diferenças, se eles sabiam, né, dessas diferenças. Então, a gente também vai poder causar aí no nosso estudante uma reflexão sobre as atitudes e as escolhas saudáveis que envolvem aí o exercício físico, que envolvem aí os esportes na vida deles. A gente pode estimular que eles registrem todas essas etapas. A gente também pode orientá-los para que eles relatem essas suas experiências através de uma escrita, através de um podcast, através de um vídeo, através de fotos, através de uma ilustração. Tem várias formas aí de fazer isso, não é, prof? Exato, exatamente. E a gente vai estimulá-los a proposições e soluções aí criativas no que dizem respeito aí ao exercício físico, né? E o esporte para o condicionamento físico e saúde de todos nós. Te lembro ainda, caríssimo prof, que são flexíveis as nossas atividades. Você vai observar aí, né? E tem total liberdade aí para fazer as adaptações necessárias, tá? Tanto de material, de espaço, só não foge aí da nossa temática, só não foge aí das nossas habilidades para essa aula, tá bom? Já falei dos materiais, né? Acessíveis, muito bem. Isso. E aí, prof, chamo você, chamo os nossos estudantes para a gente ir para a prática. Essa aula é uma aula muito gostosa, vai ser muito divertido, vai ser bom, né? Ver os nossos estudantes se movimentando, dançando, montando uma coreografia legal, cantando junto, né? Ritmando aí essa prática, certo, prof? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê aí nas próximas aulas. Prof, tchau, tchau, ó. Beijo no coração.